Hello, hello! Eu me chamo Hugo Leonardo, sou formado em Matemática pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, sou professor de Matemática e Física e sou estudante de Licenciatura em Computação lá na Rural também. Beleza? Vamos agora para o segundo vídeo do Foco Enem na matéria de Física. Então, simbora! Vamos resolver duas questões hoje, uma no Enem 2018 e outra no Enem 2017. Vamos devagarzinho. Primeiro passo, ler a questão, né? As pessoas que utilizam objetos cujo princípio de funcionamento é o mesmo do das alavancas, aplicam a força, chamada de força potente, em um dado ponto da barra, para superar ou equilibrar uma segunda força, chamada de força resistente, em outro ponto da barra. Por causa das diferentes distâncias entre os pontos de aplicação das forças, potente e resistente, os seus efeitos também são diferentes. A figura mostra alguns objetos, certo? A pergunta é: em qual dos objetos a força potente é maior do que a força resistente, certo? Então, o que é importante nesse textinho é a pergunta, né? Que ele vai querer saber, e a nossa tabelinha, né? Então vamos devagarzinho. Vamos lá. As alternativas são os 5 objetos que ele quer saber qual é que vai ter a força potente maior do que a força resistente, tá? Então vamos lá. Qual é o tema dessa questão? O tema é alavanca, certo? Então, o que é que está relacionado à alavanca aí? Então, a alavanca, o que vai estar relacionado, a grandeza que vai estar relacionada à alavanca vai ser o momento de uma força, certo? E o que é um momento de uma força, né? O momento de uma força é a grandeza associada ao fato de uma força fazer que um corpo ou objeto gire. Então, se o corpo ou objeto girar, vai ser essa grandeza aí, vai ter uma grandeza responsável, vai ser o momento. Então, vamos devagarzinho. Por exemplo, sei lá, um alicate. Quando você aperta ele, ele dá uma giradinha. Então, assim, essa giradinha vai dizer que tem um momento de uma força vai estar lá atuando nele. Então, simbora. E como é que calcula o momento de uma força? O momento de uma força é a força vezes a distância vezes alguma coisinha, certo? Que vai ter uma coisa relacionada com o ângulo de aplicação. Só que como a gente vai estar aplicando perpendicular, então essa parte aí é significante para a gente. Então, simbora. Vamos analisar aqui cada objeto para saber onde fica os seus trambolhos, né? Então vamos devagarzinho. Os objetos, ele vai ter uma parte fixa, que essa parte não vai girar, porque ela é fixa, né? Então chamada de ponto fixo, certo? Aí vai ter a parte que vai ter a força potente e a parte que vai ter a força resistente. Então a gente vai ter que identificar aqui. O primeiro passo desta questão é identificar onde fica cada coisa de cada objeto. Vamos começar da letra A, que é a pinça, certo? Qual é o ponto que não vai girar nela quando a gente aperta? Pronto, achou, não foi? Então aqui é chamado de ponto fixo. Então, onde a gente vai colocar ela no objeto? Qual vai ser o objeto que vai colocar ela? Então, devagarzinho. Ele vai colocar ela, sei lá, no cabelo da sobrancelha. Então, qual vai ser a parte da pinça que a gente vai colocar no cabelo da sobrancelha? Vai ser a borda, né? Na pontinha dela vai ser chamada de força resistente, que vai ser a força que vai resistir ao nosso movimento, certo? E onde é que a gente vai fazer a força? É chamada de força potente. Beleza. Então, ó, nesse caso, a força potente, o momento da força potente, vai ser igual ao momento da força resistente, certo? Senão ela vai ficar girando, girando, girando. Então a ideia da gente é equilibrar uma com a outra. Então, o momento da força potente vai ser igual ao momento da força resistente. E se os momentos são iguais, então, ó, se você observar, a força potente, a distância dela do ponto fixo é menor do que a distância da força resistente para o ponto fixo. Assim, a força potente vai ter que compensar. Como a distância é menor, então ela tem que ser maior, ela tem que ser mais forte. E a força resistente, como a distância é maior, ela tem que ser mais fraca. Ou seja, aqui nesse caso, quando a força potente está mais próxima do ponto fixo, ela vai ser mais forte do que a força resistente, que vai ser mais distante do ponto fixo. Ou seja, que é a letra A a resposta à questão que ele queria, né? Onde a força potente vai ser maior do que a força resistente. Mas será que é só nesse objeto aqui? Né? Tanto é que a questão não foi anulada. Mas vamos examinar cada um dos outros objetos para a gente entender direitinho como é que fica como é que se comporta esse negócio. Então, devagarzinho. O alicate. Onde é que fica a força potente? Onde é que fica o ponto fixo? Mais fácil. No meio dele. Massa. Isso aí não vai sair do canto. Então, onde fica agora a força resistente? Sei lá, quando a gente coloca um parafuso nele, certo? Para girar. Então a gente faz aí, a força resistente vai estar aí. E onde é que a gente faz a força?
é força potente. Então, como a força potente está mais distante do ponto fixo do que a força resistente, a força potente é mais fraca do que a força resistente. Beleza? Próximo. Aqui é o quebra-nozes. Então, vamos devagarzinho. Onde é o ponto fixo? Na borda, certo? Onde é a força resistente? É onde a gente coloca nós. Então, aqui é a força resistente. E onde fica a força potente é onde a gente faz a força. Aqui. Então, mesma coisinha. Como a força potente está mais longe do ponto fixo do que a força resistente, então a força potente vai ser mais fraca do que a força resistente. Próximo. Carrinho de mão. Então, vamos lá. Nós está coçando. Então, devagarzinho. Onde fica o ponto fixo? No meio da roda. Certíssimo. Devagarzinho. Onde a gente faz força? Nos braços do caminhãozinho. Eita, do carrinho de mão. Para levantar. E onde a gente coloca os objetos da gente, vai ser a nossa força resistente, que vai ser dentro dela. Mesma coisinha. Como a força potente está mais distante do ponto fixo do que a força resistente, então a força potente é mais fraca do que a força resistente. Para finalizar, o nosso abridor de garrafa, certo? Então vamos lá. Onde é que fica o ponto fixo disso? Eu não sei. Então vamos de um jeito mais fácil. Onde a gente faz força? Onde a gente coloca a nossa força potente para abrir a garrafa? No braço do abridor de garrafa, certo? Onde a gente coloca a tampa, que vai ser a nossa força resistente? Aqui, perfeito. E agora, quando você abre ele, você percebe qual é o canto que não gira? É a borda dele. Então a borda dele vai ser o nosso ponto fixo. Ela não vai girar. Tanto é que o meio essa pininha, esse pinozinho aí no meio, que vai encaixar no meio no meio da tampinha da garrafa, vai amassar o meio, porque ele vai levantar a borda da tampinha, mas o meio da tampinha vai permanecer paradinho. Beleza? Então essa é a ideia. E a mesma coisa funciona. Como a força potente é mais distante do ponto fixo do que a força resistente, ela vai ser mais fraca. Então, ou seja, a resposta é somente a letra A. Próxima questão. Devagarzinho. Essa aqui é do Enem de 2017. A capacidade de uma bateria com acumuladores, tal como usada no sistema elétrico de um automóvel, é especificada em amperes-hora. Uma bateria de 12 volts e 11 amperes-hora fornece 12 joules para cada coulomb de carga que flui através dela, certo? Se um gerador de resistência interna desprezível, que fornece uma potência elétrica em média igual a 600 watts, fosse conectado aos terminais de bateria descrita, quanto tempo ele levaria para recarregá-la completamente? Calma. Quais são as partes importantes aqui? Vamos devagarzinho. A bateria tem 12 volts, certo? Isso aqui é o potencial dela. Tem 100 amperes-hora. 100 amperes-hora, isso é unidade de quê? Isso é unidade de carga, certo? Tem 12 joules, fornece 12 joules para cada coulomb de carga, certo? E aí, o gerador vai ter um potencial, ou uma potência de 600 watts, certo? Então vamos devagarzinho. Vamos escrever aqui. Outra coisa, que é a parte mais importante, né? O que é que a questão quer? A questão quer o tempo que levará para recarregar completamente. Então essa bateria aí está vazia, a gente vai encher ela. Então a pergunta é, quanto tempo a gente vai levar para encher essa danada? Então vamos devagarzinho. As alternativas, né? Vou colocar as alternativas lá em cima. Quais são as informações? A gente tem o nosso potencial, 12 volts. A gente tem a nossa carga, certo? Que são 100 amperes-horas. Então a nossa carga elétrica. A gente tem que dar 12 joules, vai ser 12 joules para cada 1 coulomb. E essa vai ser a nossa energia, certo? E a gente vai ter que nossa potência elétrica vai ser 600 watts. Então, a potência, ela tem duas formas. Tem a potência elétrica, que já tem uma forma bem mais fácil, que a potência elétrica é igual ao potencial vezes a corrente elétrica. E tem a forma que potência é a quantidade de energia por unidade de tempo. Ou seja, potência vai ser energia por tempo. Então tem dois jeitos para você responder essa questão. No jeito 1, eu não vou utilizar essa parte aqui, 12 joules para cada 1 coulomb, certo? No jeito 2, na forma 2, eu vou usar essa parte aqui. Então vamos para a forma 1. Então, a potência elétrica é igual ao potencial vezes a corrente elétrica. O potencial daí vai ser quanto? 600. E qual vai ser o potencial? A potência vai ser quanto? 600. E o potencial elétrico? Tá lá, 12 volts. E a nossa carga, que a gente não sabe, vai querer descobrir.
Então, nossa carga elétrica vai ser 600 dividido por 12. Ou seja, 600 está multiplicando, o 12 está multiplicando, vai passar dividindo. 600 dividido por 12 igual a 50 amperes. Então, nossa corrente elétrica vai ser 50 amperes, certo? Massa. E o que é corrente elétrica? Corrente elétrica é a quantidade de carga que vai passar durante um determinado fio por segundo, ou por segundo não, por unidade de tempo. Então, se a carga elétrica for em coulomb, o tempo vai dar em segundo. Só que a carga não está em coulomb, está em amperes hora. Se está em amperes hora, então o tempo vai dar em horas aqui. Então, só substituir. E a nossa corrente elétrica vai ser igual à quantidade de carga dividido por unidade de tempo. 50 é igual a 100 dividido por ΔT. Meio pelos extremos, 50 ΔT é igual a 100. Ou seja, 50 multiplicando, vai passar dividindo. 100 dividido por 50 dá 2. Como a nossa carga está em amperes hora, nosso tempo vai dar em horas. Então assim, nosso ΔT vai ser igual a 2 horas. Beleza? Então massa. Essa foi a primeira questão, a primeira forma, né? Vou marcar lá, letra B. Vamos para a nossa segunda forma. Na segunda forma, eu vou usar a fórmula da potência. Potência é igual à quantidade de energia dividido por tempo. Então a gente precisa saber, a gente tem nossa potência aí, que é 600 watts, só que a gente não sabe qual é a quantidade de energia que a gente tem. Mas a gente sabe que vai usar 12 joules para cada 1 coulomb. Então basta a gente saber quantos coulombs tem essa danada aí, essa bateria. Então vamos devagarzinho. Qual é a carga dela? A carga dela, nessa segunda forma, eu não vou utilizar essa parte do potencial elétrico, certo? Então vamos devagarzinho. Qual é a carga dela? A carga dela é 100 amperes hora. Só que eu não quero por hora. Eu quero amperes segundo, que é a mesma coisa que o coulomb. Se eu quero amperes segundo, onde tem H, eu transformo para S. Uma hora tem quantos segundos? 3.600. Então, onde tiver H, eu vou colocar 3.600. Então, nossa carga vai ser 100 vezes 3.600. 100 vezes 3.600, a gente tem que a carga dessa danada vai ser 360 mil. Beleza? Só que isso aí é a carga. A gente quer energia. Então, qual vai ser a nossa energia? A energia vai ser 12 joules para cada 1 coulomb. Se a gente tem 360 mil coulombs, então basta multiplicar por 12. Então, a energia vai ser 12 vezes 360 mil. Só isso. Então, nossa energia em joules vai ser 4.320.000 joules. Joule para dedéu. Então, vamos devagarzinho. Colocamos aqui nossa energia, certo? Então agora a gente vai utilizar a fórmula de potência. Potência é a nossa energia por unidade de tempo. Qual é a nossa potência? Nossa potência ali é 600 watts. E a nossa energia é 4.320.000 joules. Então 600 igual a 4.320.000 joules dividido por T. Como a potência está no SI e a energia também está no SI, então o tempo também vai estar no SI. Então o tempo aqui vai dar em segundos. Então vamos fazer meio pelos extremos, certo? Organizamos aqui. 600 vamos passar dividindo. Cortamos zeros. Então o tempo aqui vai dar 7.200 segundos. Pode marcar lá. Eita, tá tudo em hora. Como é que a gente faz para ajeitar isso? Então, se o tempo está em segundo e eu quero passar para hora, basta dividir por 3.600. Assim vai ser 7.200 dividido por 3.600. E a resposta também dá 2 horas, certo? Confere com a primeira forma, certo? O vídeo de hoje era isso. Muito obrigado por assistir, por chegar até aqui. Caso não tenha curtido, dá aquela curtida. Vai ajudar bastante. Comenta aí o que é que você achou, certo? Então, compartilha, mostre para os seus amigos que vão fazer o Enem também. E é isso. Não é inscrito no canal? Se inscreve, certo? Muito obrigado por tudo. Cheiro, cheiro. Até a próxima.